Professora, Tudo bom, Marinês? tudo maravilhoso, e você? Tudo perfeito. Então, hoje a gente vai falar a respeito da regularização de imóveis. Eu trouxe um advogado que lida muito com isso no cotidiano. E a regularização de imóveis é muito importante porque os imóveis devem cumprir sua função social, a propriedade. Cada imóvel deve servir, né, para aquela pessoa. E com isso, o que a gente verifica? Muitas vezes o Estado não sabe nem de quem vai cobrar o imposto de determinado imóvel porque ele não está regularizado. Em nome de quem, né? Ou seja, de quem vamos correr atrás no caso de determinado problema. E com isso, a regularização de imóveis é extremamente importante. A pessoa muitas vezes não sabe, o leigo não sabe como fazer, daí o papel importante do advogado. Então eu trouxe o Dr. Levi para falar a respeito desse assunto. Dr. Levi, eu adoro esses advogados que chegam aqui nesses trajes de trabalho. Né? Não, é maravilhoso. Ele está bem enquadrado aí, Joãozinho? Então, doutor Levi, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui, dividir essa bancada com vocês para falar um pouco desse tema pelo qual eu sou tão apaixonado, que é a regularização de imóveis, claro, do ponto de vista jurídico, né? Porque é um tema de grande relevância, não só aqui, por exemplo, para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. Nós temos, segundo pesquisas atualmente, por volta de 33 milhões de imóveis juridicamente irregulares no Brasil, e isso realmente é algo que demanda uma atuação proativa. Que você se apaixonou por Sim. ajudar pessoas Sim. para a regularização. Sim. Então esse aí, gente, a primeira pergunta, quem é Levi Henrique? É esse. É esse doutor que se formou para ajudar as pessoas a regularizarem a sua situação em relação a imóveis. Exato. Concorda? Exato. Como foi a sua trajetória profissional até hoje? Bom, na verdade eu comecei na faculdade de Direito, né? Entrei na faculdade de Direito, fiz ali meus 5 anos. Mas o que te fez ir para o Direito? Alguma causa? Era um sonho desde criança. Era a questão de olhar e admirar os profissionais da área, principalmente os advogados. Eu comecei querendo ser juiz, depois a paixão pela advocacia tomou conta e aí foi. Teve uns momentos da faculdade, principalmente no começo da faculdade, que eu não tinha a menor ideia. Eu não digo desestimulante, mas que eu tive uma certa dúvida, porque eu não sabia, será que vai ser pra mim? Será que eu vou me identificar? Mas aí depois eu vi que, legal, não, eu gostei, curti. Achei que realmente eu estava no caminho certo. Entendi. E quando eu tive convicção disso, né, que foi logo depois do começo, logo depois dos primeiros períodos, eu nunca mais pensei... Seus pais são da área também? O meu pai sim, o meu pai sim. Tá explicado, se inspirou nele, né? Não, pior que não. Pior que não? Por incrível que pareça, não teve essa influência. Não. Sempre foi um sonho meu por olhar o quão bonito era, a meu ver, o trabalho de um profissional do direito, especialmente de um advogado. A luta para fazer justiça. Porque sem a atuação do advogado não se faz justiça. Né? Você pode ter um poder judiciário comprometido com a realização da justiça, mas as pessoas precisam de um advogado para defendê-las. Sem uma defesa de forma correta, isso não é possível. E eu sempre achei isso muito bonito. Bom, aí vem a pergunta. Você escolheu essa área de regularização por quê? Bom, primeiro porque é uma área que tem uma demanda muito grande. Né? No início da minha atuação profissional, eu já fui muito procurado para processos que envolviam questões imobiliárias, ainda que não um processo de regularização, né, de imóvel, um processo que envolva uma questão de regularização diretamente, mas processos que envolviam imóveis em si. E nessa brincadeira eu comecei a ver que tinha muito imóvel irregular. As pessoas às vezes me procuravam, por exemplo, para inventariar um imóvel de uma pessoa falecida, e quando eu ia ver, o falecido nem era proprietário do imóvel, porque não estava o nome dele na matrícula. Porque a matrícula é o documento que fica registrado lá junto ao Registro Geral de Imóveis, que é esse documento que indica quem é o proprietário. Chama certidão de ônus reais. Quando a gente tira essa certidão, a gente vê quem é o proprietário. E se a pessoa que está lá, constando como proprietário, por exemplo, não é quem você pensa que é, às vezes aquele que deixou uma herança para você, então você não pode inventariar aquele imóvel. Você tem que regularizar aquela propriedade primeiro, antes de você inventariar. E eu já comecei a me deparar muito com esse tipo de situação, o que acabou me levando a estudar mais profundamente a regularização de imóveis e ajudar essas pessoas. E Inês, isso é muito comum, porque a gente pensa que o imóvel irregular é só algo na área rural, mas nada mais é do que um
conceito, porque para vocês terem ideia, o meu apartamento que hoje está no meu nome, ele estava irregular até o inventário. Porque olha só, a minha avó faleceu, eu fui a herdeira da minha avó, minha mãe renunciou à herança, e quando eu fui passar para o meu nome, não estava no nome da minha avó, estava no nome ainda da minha bisavó, que não regularizou o imóvel, não passou o nome da minha avó, então acabou que eu tive um pequeno trabalho a mais, que era passar o imóvel para o nome da minha avó, e aí finalmente para mim como herdeira dela. Aí ela contratou o doutor Oliveira. Entendi. Na época não, porque naquela época ele era muito novinho ainda. Ó, ela não, mas a minha mãe me contratou. Minha mãe está aqui presente porque isso aconteceu com ela. Jura? Juro, aconteceu. Quando a minha avó faleceu, o imóvel não tinha sido registrado ainda o inventário do meu avô, que já era falecido há anos e anos e anos. Eu tive que ir lá registrar a partilha para depois fazer o inventário. Ei, coisa boa, hein? Filhão resolveu. Como é que é o nome da sua mãe? Denise Gonçalves. Dona Denise Gonçalves, que está aqui de Anjo da Guarda filmando, às vezes não estão vendo, mas ela está ali Tá aqui, escondidinha, tá aqui. babando o filho. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. E qual é a importância de regularizar imóveis no Brasil? Bom, a principal importância é que um imóvel regular, um imóvel que está juridicamente regular, ele tem um valor de mercado muito maior do que o imóvel que está irregular. Porque em que consiste a regularização? Normalmente, a maioria, quase 100% dos casos de regularização, consiste em você pegar um imóvel que não está registrado no nome do seu cliente, mas que o seu cliente tem algum motivo justo para que registre no nome dele, e colocar o nome do seu cliente lá na matrícula como proprietário. Se você faz isso, você em tese regularizou o imóvel. Basicamente, em linhas gerais, seria isso. Então, nada mais é do que transformar aquela posse que o seu cliente tem, porque quando ele não tem o nome da matrícula, mas ele mora, por exemplo, ele apenas está na posse, ele não é o proprietário, é transformar a posse em propriedade. A partir do momento que você faz isso, aquele imóvel que antes não estava na propriedade do seu cliente vai poder vender por um valor muito maior do que ele conseguiria vender, se por exemplo ele quiser vender o imóvel, caso não estivesse o nome dele na matrícula. Então, na verdade, se valoriza absurdamente. Mesmo, né? Tem casos que isso dobra o valor do imóvel, dependendo do caso. Olha só que maravilha. Quais as vantagens da advocacia trabalhar nessa área? Bom, a principal vantagem acompanha também a vantagem que o cliente leva, porque toda advocacia que regulariza imóvel, ela é baseada, a cobrança de honorários, ela sempre é baseada no valor do imóvel, ela toma por base o valor do imóvel. Só que, é claro, é uma porcentagem ínfima se comparado ao benefício patrimonial que o cliente vai ter. O cliente vai ter uma elevação patrimonial de 30% a 50%, porque o advogado cobra o quê? 3, 5, às vezes 10% do valor do imóvel. Se for comparar, é uma porcentagem ínfima. Só que tem imóvel barato no Brasil? Não tem. Então, como todos os imóveis no Brasil, de um modo geral, têm alto valor, acaba que, via de regra, 3, 5, 10% de um imóvel já é um honorário muito alto para um caso que, se você for especializado, você consegue resolver aí sem maiores problemas. Gente, olha que maravilha. Mais uma vez a gente levando para você conhecimento relacionado a essa questão imobiliária. Tá certo falar assim? Exato, certíssimo. E o lado bom de tudo isso é a gente ver que ele não desistiu do curso de Direito, porque o aluno muitas vezes no curso de Direito pensa, eu não nasci para isso. Na verdade, eu acredito que em qualquer curso, né? Porque sempre tem aquele momento em que você se questiona o que está fazendo ali. Sim. E o Direito acaba que abre um leque tão grande que você pode atuar na área educacional, que é o meu caso, eu trabalho com MEC e outras questões relacionadas a trabalho, de conclusão de curso, já como professora, e a pessoa pode trabalhar com propriedade intelectual, a regularização de imóveis, fazer concurso, ser professor, ou seja, só advogado necessariamente não é o único caminho. Então, a minha mensagem para quem está ouvindo, para o estudante, não desista do curso de Direito, vale a pena, no máximo venha por jornalismo. Não, o mais legal que eu acho, eu acho que é encantador, porque é você lutar por justiça, que foi o que o Dr. Levi trouxe, né? É o que nos move, porque não tem sensação melhor. Tudo bem, é claro, a gente precisa trabalhar sob o ponto de vista financeiro, óbvio. Não, todo mundo. Mas não tem sensação melhor do que você chegar para o cliente e falar para ele, olha, a gente conseguiu aquilo que você queria, eu estou te entregando o resultado que você estava esperando. É muito legal isso. Eu consegui regularizar o seu imóvel, você agora é dono do imóvel, você está lá. Regularizar um sonho. Na verdade. Exatamente, né? Exatamente. Contatos, por favor, doutora Simone, doutor Levi, por favor. Vamos lá, pessoal. Quem quiser me adicionar no meu Instagram,
Simone Alvarez com Z, TCC, pessoal, dá para escrever Simone com Z, tá? Simone Alvarez, TCC. Meu canal do YouTube é Simone Alvarez, sua rede social. O meu Instagram, para quem quiser me adicionar, me seguir, que eu sempre posto algum conteúdo jurídico, inclusive vou postar, daqui em breve vou postar sobre regularização de imóveis, é Levi com Y, L-E-V-Y, Levi Henrique ADV, tudo junto, Levi com Y, Henrique ADV, tudo junto. Maravilha, gente. Pessoal, adicione a gente, porque a gente segue de volta. A gente não é artista de Hollywood, seguimos de volta. E pessoal, pelo amor de Deus, sigam a gente, comprar seguidor tá caro. E mais foi ver R$300. Meu Deus, não, eu quero pedir. Vamos na humildade. Isso aí. Siga a gente também aqui, ó. Sábado é show, vai lá, dá seu like. Tem que falar para todo mundo escutar a gente, dar um like lá, porque aí o YouTube entende que é a informação que tem que passar. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que está vendo ou ouvindo a gente aqui agora que ou está morando ou está dentro de algum imóvel irregular no Brasil. É isso aí, doutor Levi, já sabe. Gente, muito obrigada, prazer em recebê-los mais uma vez. Prazer foi Denise, obrigada, parabéns pelo filhote. Muito obrigado.